Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar uma partida do Engineer 32 John contra o Explosão 007. Vamos ver como é que seguiu a partida. O Engineer, ele abre com o peão da dama, o Explosão responde com o peão, né? Peão do bispo. Meu irmão, o Engineer veio de peão, né? Defendendo outro peão. Aí o Explosão tomou, o Engineer tomou, e o Explosão veio de peão da dama. Aí o Engineer veio de cavalo, né? Fazendo a abertura. O Explosão veio de peão para poder fiaquetar o bispo. O Engineer jogou peão com a mesma ideia, né? De fiaquetar o bispo branco. O Explosão fiaquetou o bispo. O Engineer fez a mesma coisa. O Explosão desenvolveu o cavalo. Rock e Rock. Esse foi o lance de desenvolvimento dos dois jogadores. Aí depois aconteceu com o desenvolvimento da dama, né? Com ideias de bater no bispo e tentar desenvolver a própria dama. Aí o Explosão jogou cavalo. O Engineer joga peão, né? Peão da coluna A. O Explosão veio de bispo, né? Atacando a dama. Dama sai. O Explosão jogou peão, né? Com ideia de desenvolvimento. O Engineer joga cavalo, também com ideia de desenvolvimento. Explosão jogou torre na coluna C. Engineer bispo. Explosão jogou cavalo, com ideias de ameaçar a dama. A dama tem que sair, né? É o que ele faz. E o Explosão, cavalo preto, jogou... Desenvolveu, né? Na coluna C. Na quarta fileira. Aí voltando no lance do cavalo, né? Aí, ao mesmo tempo, o cavalo atacou... O Engineer jogou o bispo, saindo do cavalo. O outro cavalo ataca o bispo volta. Dama, com ideia de bater no ponto do bispo, né? Porque o bispo do Engineer, ele se torna um defensor, né? Um defensor do rei. A ideia do Explosão é atacar o bispo do Engineer. O Engineer atacou o cavalo com o peão. O Explosão volta. E houve captura. Na verdade, o Engineer, ele capturou o peão de cavalo. Aí, o Explosão veio de torre, né? Foi uma jogada bem agressiva mesmo, né? Porque ele atacou a dama do Engineer. O Engineer, ele cobriu de bispo. Aí, o próximo lance do Explosão foi tomada de peão, né? Ele tomou o peão de torre. Aí, houve uma troca das torres. Torre toma. Bispo volta atacando o cavalo. Cavalo ataca bispo. Com ideias de tema de sacrifício. Na verdade, o bispo do Explosão, ele tenta atacar o cavalo, mas está defendido. Aí o Explosão toma, Engineer toma. O Explosão tenta expulsar o bispo com o peão, né? O peão da coluna E. Aí o Engineer, ele toma sacrifício de cavalo com ideia de que se o cavalo for tomado, ele tem ideia de enfiar o bispo para dar cheque no rei e recuperar a dama. E tomar a dama. Só que não foi isso que aconteceu. O Explosão jogou torre, o cavalo ficou cravado. O Engineer joga peão. E aí no lance seguinte, o cavalo é capturado. O Engineer tomou de bispo um cheque. O Explosão retoma de torre. O Engineer. Se eu fosse o Engineer, eu capturaria de bispo. Não, de bispo não. Eu capturaria de torre com ideias de um cheque descoberto, né? Porque eu acho que seria o melhor lance, né? Mas não foi o que o Engineer fez, né? O Engineer, ele preferiu trocar as damas, né? O Engineer preferiu trocar as damas, né? Foi o que seguiu. Dama cheque, dama toma, torre toma. Cavalo, né? Tava atacado e saiu. Aí o Engineer jogou torre, né? Com ideia de bater o ponto de A, o ponto do peão atrasado. Aí o Explosão tomou o bispo, tomou o peão. Engineer toma, Explosão toma. E seguiu o lance de 2 cavalos contra uma torre. E 5 peões contra 4. Aí o Engineer tomou, né? O peão de A que estava desprotegido. Cavalo volta. Engineer jogou torre, né? Atacando o peão. Peão sai na casa de G, né? Aí o cavalo saiu, né? Um cavalo defendeu o outro. E aí o peão, ele jogou o peão de A, né? Peão de A, não, peão de H, na verdade, né? E aí o peão do Explosão, né? Com ideia de travar o peão de H, né? Porque essa era a ideia do Engineer. E depois começou o ataque, né? Dos peões. O Engineer jogou o peão de F. O rei saiu. Torre jogou. Rei, né? Com a ideia de tentar entrar o rei no centro, né? Aí ele jogou o rei. O Engineer jogou o rei também. Cavalo cheque. Rei defende. Cavalo, né? Com ideia de defender o peão. Aí o Engineer troca os peões, né? Tomou. Aí o rei, ele jogou, né? Não sei qual foi a ideia do Explosão, né? Mas tudo bem. O Engineer jogou torre, tentando bater o ponto do cavalo, né? O cavalo, no momento inicial, tá defendido. Rei joga, né? Tenta ser mais ativo. Torre jogou, controlando o centro do tabuleiro. Rei joga. Peão ataca cavalo, né? Tomou cheque, né? Foi o lance que aconteceu. Rei retoma o peão. Cavalo volta. Rei jogou atacando o cavalo e o peão. Cavalo cheque. Rei toma o peão.
Cavalo toma o peão com cheque. Rei sai. Cavalo cheque novamente. Rei ataca o cavalo. Cavalo, manobra, né? Com a ideia de dar outro cheque, né? O peão sai, tentando promover. Cavalo cheque. Rei ataca o cavalo. Cavalo tomou o peão. Torre toma o cavalo. E neste momento ficou uma torre contra o cavalo e o peão passado do Indínia. Aí o cavalo jogou dando cheque no rei, né? O cavalo não desiste. Rei ataca o cavalo dá outro cheque no rei. Rei sai, ataca o cavalo. Aí o cavalo tenta manobrar, né? Buscando agressividade, mas só tem um cavalo. Ele jogou torre, cavalo sai, rei, cavalo, rei, cavalo. No final foi isso que aconteceu. Aí o peão ataca o cavalo saiu, torre cheque, rei desce. O rei do Indine, ele vai sendo mais ativo, né? Agrediu, tomou conta do jogo, cavalo. Aí o peão, né? Tentando promover, cavalo. E no final, o que aconteceu? O cavalo ficou na mesma coluna do rei, foi cravado. E o tempo de explosão acabou, né? Porque a explosão tinha acho, uns 30 segundos, né? Mais ou menos, 15 segundos. Eu não sei quanto foi. Eu só sei que no final o preto está com a posição perdida. E parabéns para as brancas, né? Pela vitória. Parabéns para o Indine 32 João, pela vitória de hoje. E os dois jogadores jogaram muito bem. E um forte abraço para vocês. Até lá. Apareceu um pouco de som, né?